Bom, pessoal, então vamos aqui ver as resoluções dos exercícios, tá? Sobre resistores que eu coloquei no grupo e pedi que vocês praticassem, tá certo? Então vocês vejam aí as resoluções, aí depois pratiquem mais, tá? Para que futuramente a gente possa fazer aí uma atividade avaliativa. Então, vamos ver aqui, tá? Nessa questão tem assim, o gráfico representa a curva característica de um resistor ômico. Então, toda vez que você perceber um gráfico dessa forma, né, onde no eixo Y você tem DDP medida em volts e no eixo X corrente elétrica medida em amperes e o gráfico for uma reta, como você percebe aí, isso aqui é um gráfico que obedece à primeira lei de Ohm, ou seja, nós chamamos isso de curva característica de um resistor. Como é uma reta, é porque ele obedece à primeira lei de Ohm, e aí nós podemos dizer que ele é um resistor ou um condutor ômico, ok? Então, na letra A, ele pede a resistência elétrica do resistor. Bom, usando a primeira lei de Ohm, a resistência R é a razão entre a DDP e a corrente elétrica. Olhando no gráfico, a DDP ela é 36 volts para uma corrente elétrica de 8 amperes, tá? Então, a resistência será 36 dividido por 8. A gente simplifica, não é isso? 36 dividido por 4 é 9, 8 dividido por 4 é 2, então 9 meios, ou seja, a resistência elétrica aí é 4,5 ohm. Na letra B, pede a DDP nos terminais do resistor quando ele for percorrido por uma corrente de 1,6 amperes. Então, se a corrente for de 1,6 amperes, qual será agora a nova DDP? Olha, o resistor, ele é o mesmo, então vai apresentar a mesma resistência de 4,5. Usando aqui a primeira lei de Ohm, a DDPU ficará o produto entre a resistência e a corrente, tá certo? Então, a DDP será 4,5, que é a resistência, vezes a corrente, que é 1,6. 4,5 vezes 1,6 é 7,2 volts, aí o valor da DDP. Na próxima questão, nós temos um fio de cobre, tem comprimento de 120 metros e a área de sua secção transversal é meio milímetro quadrado. Sabendo-se que a resistividade do cobre é 1,72 vezes 10 a menos 2 ohm, milímetro quadrado barra metro, determine a resistência elétrica do fio. Então, nós vamos usar agora a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, a resistência elétrica depende das suas características geométricas, comprimento e área. Esse pezinho torto é a resistividade do material, no caso, o cobre. Então, essa resistividade ela é 1,72 10 a menos 2. A unidade, percebam que a unidade é 1 milímetro quadrado metro. O comprimento é 120 metros, está de acordo aqui com a resistividade, ó, metro. A área é 0,5 milímetro quadrado, também está de acordo. E aí ele pede a resistência. Como as unidades estão de acordo, é só calcular sem problemas. Então, usando a segunda lei de Ohm aqui, olha, nós temos que a resistividade é 1,72 10 a menos 2, o comprimento é 120 e a área é 0,5. Então, nós vamos dividir 120 por 0,5, que dá 240. Então, nós teremos 1,72 vezes 240, que vai dar 412,8. Então, é 412,8 vezes 10 a menos 2. Você volta a vírgula, duas casas decimais, nós teremos que a resistência é 4,128. Vamos aproximar esse valor, né? Então, a gente vai arredondar aqui para 4,2. Então, a resistência aqui seria de 4,2 ohm aproximadamente. No próximo problema, nós temos o filamento de tungstênio de uma lâmpada tem resistência 20 ohm. Sabendo-se que sua secção transversal mede 1,102 vezes 10 a menos 4 milímetros quadrados e que a resistividade do tungstênio é 5,51, 10 a menos 2 ohm milímetro quadrado metro, determine o comprimento do filamento. Então, essa questão aqui, esse problema também, igualmente ao anterior, as unidades estão de acordo. Veja que a resistividade é ohm milímetro quadrado metro, a área é em milímetro quadrado, em acordo aqui com a resistividade, e ele pede o comprimento L. Então, esse comprimento L ele será dado em metros. Tá? E aí você poderá até, dependendo do valor, transformar para centímetros. Então, usando a segunda lei de Ohm,
O R, a resistência, é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Nós vamos aqui isolar o L, que é o comprimento, então o L, comprimento, vai ser a resistência vezes a área dividido pelo valor da resistividade. Então, o comprimento será a resistência, que é 20, vezes a área, que é 1,102 10 a menos 4, dividido pela resistividade, que é 5,51 10 a menos 2. Bom, nós temos aqui 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 2. Você vai conservar a base, que é 10, e vai subtrair os expoentes. Então, nós temos menos 4 menos 2. Então, eu tenho menos com menos é mais. Então, vai ficar menos 4 mais 2. Menos 4 mais 2 é menos 2. Então, nós teremos 20 vezes 1,102, que dá 22,04, vezes 10 a menos 2, dividido por 5,51. Se eu dividir 22,04 por 5,51, vai dar exatamente 4. Então, 4 vezes 10 a menos 2 metros. Ou seja, 4 centésimos, né, de metro. 4 centésimos de metro é 4 centímetros, tá? Então, o comprimento é de 4 centímetros. Próximo. Dois pedaços de fios de cobre cilíndricos têm o mesmo comprimento. Um tem diâmetro 2 milímetros e resistência R2, o outro tem diâmetro 3 milímetros e resistência R3. Letra A. Qual o valor da razão R2 e R3? Bom, olha só. Nós temos dois fios cilíndricos de mesmo comprimento. O comprimento desse L2 é igual ao comprimento desse L3. A área desse é menor, né? Isso, a área da secção desse é menor. A área desse aqui, A3, ela é maior. O diâmetro desse fio é 2 milímetros, o diâmetro desse aqui é 3 milímetros, tá? Veja que a área 3, a área desse aqui, é maior do que a área desse. Então, ele terá esse 3, esse aqui, que tem área maior, diâmetro maior, terá uma resistência elétrica menor, ok? Então, o diâmetro, ele é 2 vezes o raio do círculo, né? A área do círculo, que seria essa área da secção, é π vezes o raio ao quadrado. O diâmetro 2 vezes o raio. Então, pela segunda lei de Ohm, a resistência é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, vejamos aqui que a razão entre R2 e R3 seria ρLA2 dividido por ρLA3. Então, R2 por R3 vai ser o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, nós teremos ρLA2 vezes A3 ρL. Como as resistividades são iguais, ó, ρ e ρ você cancela, o comprimento também é o mesmo, né? São iguais os comprimentos, L e L você cancela, sobra A3 sobre A2. Então, R2 sobre R3 vai ser A3 sobre A2, que são as áreas. Só que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, nós temos que R2, R3 vai ser π. Aí, veja que o diâmetro, né? Ele é proporcional ao raio, é isso? Nós temos raio ao quadrado. Então, eu posso colocar aqui que a área, né? A área, ela depende do raio. O raio, como ele é proporcional ao diâmetro, eu posso colocar aqui 2D ao quadrado e, no caso, 2D3 ao quadrado, e aqui 2D2 ao quadrado, que é A3. A3 daria 2D3 e A2 daria 2D2. Então, 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4, ficaria D3 ao quadrado, D2 ao quadrado. 4 com 4 você divide. Então, R2, R3, que são as resistências, né? Resistência do 2, do de 2 milímetros e resistência do de 3 milímetros, vai ser o diâmetro do de 3 milímetros ao quadrado e o diâmetro de 2 milímetros ao quadrado. Ou seja, o diâmetro é 3 milímetros, né? Então, 3 ao quadrado. E aqui é 12 milímetros, então 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Então, a razão é 9 quartos. Na letra B, ele coloca, nas instalações elétricas, os fios mais grossos são utilizados para circuitos percorridos por correntes elétricas de maior intensidade. Qual a justificativa sob o ponto de vista da segurança dessas instalações, desse procedimento? Bom, o que acontece?
A corrente elétrica, ela é maior para ela, num circuito, num determinado setor do circuito, onde a corrente elétrica é maior, é necessário utilizar fios de maior diâmetro, ou seja, fios de área maior. E isso é necessário por quê? Para minimizar riscos de aquecimento excessivo, que é o chamado efeito Joule, tá certo? Então, quanto maior o diâmetro, maior a área da secção do fio. E aí, você tendo uma maior área, você terá uma menor resistência elétrica. Tendo uma menor resistência elétrica, vai minimizar os riscos de aquecimento da rede elétrica, da fiação, e aí corre menos risco de ter incêndios, ok? Próximo. Um resistor em forma de fio tem resistência elétrica de 100 ohms. Se a ele foi acrescentado um fio idêntico, mas com 0,5 metro de comprimento, a resistência passa a ser 120 ohms. Determine o comprimento do resistor original. Bom, então nós temos um resistor de 100 ohms e um comprimento L. E aí, quando foi acrescentado meio metro a esse comprimento, a resistência passou a ser 120. Então, ele quer saber qual era o comprimento original, o comprimento antes de ser acrescentado o meio metro. Então, nós vamos usar a segunda lei de Ohm, tá? Como a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento, nós podemos fazer essa proporção. R1 por L1 é igual a R2 por L2. O R1 é 100, o L1 eu chamei de L, o R2 é 120, o L2 é L mais meio. Então, vamos fazer aqui produto dos meios, produto dos extremos, vai ficar 10, né? Você divide aqui 10 com 10, aí fica 10 e 12. Então, 10 vai multiplicar L mais meio, e o 12 vai multiplicar o L. Então, ficará 10L, 10 vezes L, 10L, e 10 vezes 0,5, que é 5. Então, 10L mais 5 igual a 12L. Então, você muda o 10L de membro, vai ficar 12L menos 10L igual a 5. 12 menos 10 é 2L, 2L igual a 5, ou seja, o L é 5 meios, que é 2,5 metros. Então, o comprimento aí do fio antes era 2,5. E aí foi acrescentado meio metro, ele passou a ter 3 metros de comprimento. Ok? Então, bons estudos aí, pessoal.